A misericórdia de Deus é, ao mesmo tempo, poderosa e impotente. Não fiquem chocados com a frase, e vou repeti-la. Deus, que é rico em misericórdia, tem um amor infinito para conosco, pode tudo, mas em certas ocasiões não pode nada. Quando afirmamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, incluímos também essa afirmação. Jesus, em certas ocasiões, não pode nada. Adivinhem quem foi que disse isso? Foi ele. No Evangelho de hoje. Vocês prestaram atenção? Eu vou ler a frase. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Dom José, eu estou chocado. Foi Jesus que disse? Foi Jesus que disse isso. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Quem não pode fazer nada não tem poder nenhum. Mas atenção, se Jesus não pode fazer nada, é exatamente porque Ele fez tudo e faz tudo por nós. Para nós compreendermos essa aparente contradição, é preciso compreendermos a qualidade, o atributo essencial de Deus, que é misericórdia. Cantamos no Salmo, misericórdia e piedade é o Senhor. Mas eu ainda não entendi, Dom José. Vou continuar o Salmo. O Senhor é amor, é paciência, é compaixão, é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Preste atenção nessa frase. Sua ternura abraça toda a criatura. Respondam-me. Quem responder direito vai ganhar uma passagem a pé para Maceió assim que terminar a missa. Maceió é minha terra. Sua ternura abraça toda a criatura. O demônio é criatura de Deus? Sim ou não? Então quer dizer que a ternura de Deus abraça o demônio. E a ternura de Deus não acaba nunca. Isso quer dizer que o demônio será eternamente objeto da ternura de Deus, do amor de Deus, da piedade de Deus, da compaixão de Deus. Não tem nada de chocante isso. A ideia de uma misericórdia a conta-gotas, de uma misericórdia por um certo tempo, de uma misericórdia que depois se enfesa, muda de ideia, se transforma em ódio, se distancia das pessoas, não é bíblica essa concepção. Quem diz que Deus se esquece do demônio, também está cometendo uma blasfêmia. Vocês prestaram atenção no final da primeira leitura de hoje? Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. O problema é a interpretação que costumam dar a essas afirmações tão belas, tão puras, tão encantadoras de Deus na Bíblia. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim, disse Sião. Não, jamais. Então fica a pergunta essencial, a pergunta fundamental. Se o Senhor não se esquece de nós, se o Senhor é ternura, abraça toda a criatura, é fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz, é justo em seus caminhos, está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Então não existe mais inferno? Existe, exatamente por causa disso. Então não existe mais condenação? Então tanto faz pecar quanto não pecar? Nada disso. Tudo isso que nós falamos até agora é da parte de Deus. Isso traz felicidade, traz salvação, traz gozo, traz júbilo para a criatura, quando ela decide compreender, aceitar que este amor entre na sua vida, quando decide, consciente disto, renunciar ao pecado,
abandonar a sua condição de criatura mergulhada nas trevas e depois voltar para o Senhor. Veja, no salmo que nós acabamos de ouvir, prestem atenção, no versículo 14, ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Por falar em levantar, existe uma parábola narrada por Jesus, a do filho pródigo, na qual é o filho quem decide se levantar. Vamos lembrar o que foi que o filho pródigo na pocilga raciocinou e depois aquilo que ele fez. Ele caiu em si e disse: na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Ponto. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. E depois que assim pensou, levantou-se. Agora juntem bem a frase do filho na pocilga com a frase do salmo que nós acabamos de ouvir. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Deus levanta, mas com a colaboração daquele que caiu. Deus não vai puxar na marra da pocilga, do lixo, da lama, da podridão, aquele que não quer sair dele, aquele que não quer sair dela. Deus te levanta se tu quiseres te levantar. Essa é a questão. A ternura de Deus abraça toda a criatura. Grave essa frase do versículo 9. Amados, o amor de Deus é tão grande que continua a ser o mesmo para Satanás, para todos os anjos que se rebelaram contra Deus e que estão subordinados a Lúcifer. O amor de Deus é o mesmo. É amor, é paciência, é compaixão. Só que isso é um tormento tremendo para o diabo, porque o diabo não quer a presença de Deus, porque o diabo se rebelou contra Deus, porque o diabo quis distância de Deus. No capítulo 12 do Apocalipse de São João, se diz, depois da batalha que foi travada no céu, entre Miguel e seus anjos de um lado, e a primitiva serpente, dragão, o antigo dragão, Satanás, sedutor do mundo inteiro, e seus subordinados. E já não houve lugar no céu para ele, e ele partiu furioso para a terra. O tema da misericórdia, nesse ano santo da misericórdia, é belíssimo, é extremamente sugestivo, e nós devemos insistir, bater nesta tecla que a prerrogativa principal de Deus é a misericórdia, é a bondade, é a ternura, que jamais acabam. Porém, todavia, isso não vai fazer com que Deus te force a renunciar ao pecado. A decisão tem que ser tua. Tu deves cair em ti mesmo. Tu deves compreender que o pecado existe e ele ofende a Deus, e que a prática do pecado nos distancia de Deus, e que a história do pecado tem um declínio, tem consequências tremendas. A mais terrível de todas, a condenação eterna. Enquanto há tempo, isto é, antes da nossa morte, temos a possibilidade de fazer uma experiência salvífica da misericórdia. O diabo faz todos os dias uma experiência da misericórdia de Deus, só que ele sofre, só que ele detesta, só que ele odeia, só que isso é fonte de desgraça para ele. Como o demônio experimenta a misericórdia de Deus? Sendo amado, sendo coberto pela ternura de Deus. Gravem essa frase, por favor, quando leem a Bíblia, quando vocês lerem a Bíblia, leiam com olhar clínico, leiam devagar e com atenção. De novo, o salmo de hoje: o Senhor é muito bom para com todos. Não consta na Bíblia que a bondade de Deus para a Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, é maior do que a bondade de Deus para com o diabo. Se assim fosse, Deus faria acepção de pessoas. Repito a frase: o Senhor é muito bom para com todos.
Deus é bom para a senhora, como é bom para mim, como é bom para Nossa Senhora, como é bom para todos os santos do céu, como é bom para o diabo, como é bom para as demais criaturas. E mais, versículo 9, sua ternura abraça toda a criatura. Reparem o mistério da misericórdia de um Deus rejeitado, traído, abandonado por Satanás, mas que continua a dizer a Satã: minha ternura não muda para você, você é criatura minha, eu fiz você, como eu posso me esquecer de você? Como eu posso transformar o meu amor, que é eterno, em ódio? Jamais, Satã. Só que isto, no coração do príncipe das trevas, é ocasião de extremo sofrimento. Porque o demônio diz continuamente: não quero o teu amor, não quero ser objeto de tua ternura, quero distância de ti. E Deus responde: pode uma mãe esquecer os seus filhos? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Aqui, irmãos, estamos diante do mistério abismal, insondável, de um Deus que sempre perdoa, que sempre cuida, que sempre cobre com sua ternura, com sua mansidão, com sua solicitude, com sua paciência, com sua compaixão. Agora, ninguém pense que porque Deus é assim, deixa de existir pecado, tanto faz pecar quanto não pecar. Errado. Porque o pecado da parte da criatura é um golpe profundo no amor de Deus, é uma punhalada no coração de Deus. Basta olhar para a cruz, para nós compreendermos a que ponto a criatura humana que rejeita esse amor, que não aceita ser objeto deste amor, e que não é capaz de, arrependida, levantar-se e ir ao Senhor e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja a consequência. Inferno, portanto, é prova da misericórdia de Deus, é prova da ternura de Deus, é prova da paciência de Deus, é prova da compaixão de Deus. Quem disse que inferno é a transformação do amor de Deus em ódio, é a transformação da presença de Deus no esquecimento, no distanciamento de Deus? Por favor, tire isso de sua cabeça. Conclusão: ninguém brinque com a misericórdia de Deus. Lave sua boca antes de dizer que Deus é misericordioso, que Deus é compaixão, que Deus perdoa todas as faltas. Tudo isso é verdade. Agora, não deduza disto que por causa disso você está legitimado para pecar, para dizer tudo aquilo que não presta, para fazer tudo aquilo que ofende a Deus, e que vai ficar por isso mesmo, só porque Deus é misericórdia. Nada disso. A misericórdia de Deus urge de cada um de nós uma resposta pronta e imediata, um convite a que nos coloquemos diante de Deus numa atitude de humildade, de humilhação, para renunciarmos ao pecado, para fazermos aquilo que o filho pródigo fez e que eu já repeti nessa homilia. Quando isso acontecer, quando no nosso coração, movido pelo Espírito Santo, dissermos: vou levantar-me, vou ao meu Pai, pequei contra o céu e contra ti, aí sim, o Senhor, percebendo nossa disposição, porá em prática o que Ele disse no versículo 14 do Salmo de hoje. Ele levanta todo aquele que tombou. Agora, por favor, Ele só levanta quem quer ser levantado. Ele só auxilia quem quer ser auxiliado. Na ideia de um Deus que coloca no céu, na marra, qualquer pessoa que morre em pecado mortal, ela é completamente alheia, antibíblica. Outra frase no Evangelho de hoje que merece nossa consideração é a do versículo 22. O Pai não julga ninguém. O desavisado, o avacalhado, com o perdão da palavra, pode dizer: eita, que coisa boa, então não tem mais julgamento. Se Deus não julga ninguém, então agora vamos para o céu. Ainda que a gente se arrependa ou não, matando, roubando, dizendo tudo que não presta, fazendo todo tipo de pecado, já que o Pai não julga ninguém, todo mundo vai para o céu e o inferno está vazio. Errado, meu bichinho, a coisa não é assim não. Está muito equivocado a frase toda. De fato, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Agora vem uma alusão implícita ao inferno. Uma frase de Jesus, cheio de misericórdia: quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou.
Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna, não será condenado. Olha que bonito. Quem é que não vai ser condenado? Quem crê em Jesus, quem ouve a palavra de Jesus. A promessa do Senhor, portanto, nesta manhã é: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Se abrirmos o nosso coração à palavra do Senhor e a acolhermos, e tal palavra produzir frutos em nós, frutos de conversão, a vida eterna já começa agora. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. O Pai deu a Jesus o poder de julgar, porque Ele é o Filho do homem. Quem fizer o bem nesta vida, portanto, conversão, ressuscitará para a vida. E os que praticam o mal, para a condenação. Condenação, portanto, como expressão da misericórdia de um Deus que é paciente, que é compaixão, que é ternura, que levanta toda a criatura, que retira do pó do indigente, da indigência o indigente, mas que não exclui a possibilidade de condenação. Concluindo a homilia de hoje, de 2 segundos, eu quero pedir a todos, não esqueçam, amados, o Senhor, rico em misericórdia, é todo-poderoso, e isso comporta, diante da nossa decisão, da nossa recalcitrância de permanecer no pecado, um Deus absolutamente impotente. E essa impotência vai um dia ser dita para alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mateus capítulo 25. Ninguém brinque com a misericórdia de Deus. Louve o Deus que é rico em misericórdia e ao mesmo tempo trema diante da possibilidade de uma criatura recusar esta misericórdia, permanecendo no pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.